Oi a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos que nós estamos produzindo sobre reatores ideais na engenharia sanitária e ambiental, hoje nós vamos falar sobre os reatores em batelada. Lembrando que nós já apresentamos um primeiro vídeo, onde nós fizemos uma apresentação geral dos diferentes tipos de reatores ideais que nós temos na engenharia sanitária e ambiental. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre reatores em batelada e, essencialmente, nós vamos mostrar o seu equacionamento. Ou seja, como é que eu consigo obter uma equação que me permite calcular as concentrações de um determinado constituinte de estudo no reator propriamente dito. Então, hoje nós vamos falar sobre os reatores em batelada. Lembrando que nós temos 4 grandes tipos de reatores ideais na engenharia sanitária e ambiental: reator embatelado, reator semibatelada, reator de mistura completa e reatores pistonados ideais. Então, nosso foco hoje é nós falarmos exclusivamente sobre os reatores em batelada. Essencialmente, o que eu quero quando eu estudo um reator? Vamos lembrar um pouco a questão de nomenclatura. Na engenharia química, quando nós temos um determinado sistema de estudo, onde nós desejamos muitas vezes estabelecermos equações de tal modo a estudarmos a variação de determinados constituintes ao longo do tempo, na engenharia química normalmente ele é chamado de um reator. Ou seja, lá se processam as reações físico-químicas, reações biológicas, onde eu tenho um conjunto de reagentes que vai gerar um produto. E aí eu quero saber a taxa de transformação desses reagentes em produtos. Seja porque eu quero eliminar os reagentes, seja porque eu quero gerar determinados produtos. Lá na engenharia química nós chamamos de reatores. Na engenharia mecânica, na engenharia hidráulica, na engenharia civil, nós temos, por nomenclatura, nós chamamos essas regiões de estudo, nós chamamos de volumes de controle. Mas, essencialmente, o que nós temos, seja reator, seja um volume de controle? Nós temos um sistema de estudo, onde nós temos entrada de massa, nós temos saídas de massa e nós temos transformações. Então, o que nós precisamos fazer nesse sistema, ou nesse volume de controle, ou nesse reator, é nós estabelecermos uma base matemática que nos permitam quantificar as transformações que determinados elementos vão apresentar ao longo do tempo, dado que esse sistema apresenta um certo número de entradas, um certo número de saídas e transformações que estejam acontecendo dentro desse volume de controle, que nós chamamos de reator. Na engenharia química, o nome dado a esse tipo de região de estudo normalmente é chamado de reatores. Pois muito bem, o que nós precisamos fazer nesse reator ou nesse volume de controle, de tal forma que eu consiga estabelecer as bases aonde eu tenha entradas, tenha saídas e tenha transformações? Eu preciso fazer o balanço de massa. Então, eu posso ter um conjunto de entradas, posso ter um conjunto de saídas, posso ter transformações, então eu preciso fazer um balanço de massa. Esse balanço de massa, como é que eu faço? Ora, dado um volume de controle, eu sei que a variação, posso escrever, que a variação da massa dentro desse volume de controle, aí a massa que me é relevante? É a massa de um determinado constituinte de estudo. Por exemplo, eu posso estar interessado em conhecer a variação da DBO dentro de um volume de controle, a variação do oxigênio dissolvido, a variação do parâmetro cloreto, a variação de massa de, por exemplo, óleos e graxas, DQO, não importa. Eu preciso ter um elemento de estudo. Então, esse elemento de estudo, seja ele qual for, a variação da massa desse elemento de estudo no volume de controle, ou seja, nesse sistema de estudo, ele vai ser igual a uma certa variação, uma taxa de entrada de massa no volume de controle, ou seja, eu tenho entradas de massa desse elemento. Então, a variação da massa do meu elemento de estudo no volume de controle vai ser igual a uma somatória de variações de massas de entradas em função do tempo, menos a variação na saída de massa ao longo do tempo no volume de controle. Eu posso ter, por exemplo, N entradas, eu posso ter M saídas, então eu tenho taxas de entrada de massa no volume de controle, eu tenho taxas de saída de massa no volume de controle, e eu preciso adicionar um termo adicional, mais ou menos um certo dMdt, que está associado
a quanto que desse elemento ele se transforma ao longo do tempo, ou seja, as taxas de transformação desse elemento ao longo do tempo. Então, esse DMDT associado a reações, a transformações, ele é extraído da onde? Da cinética química. Então, esta é a equação geral que me permite fazer um balanço de massa para um determinado volume de controle. E é esta equação chave, esta equação base, que nós vamos utilizar para nós obtermos uma equação específica para o reator em batelada. Assim como nós vamos a partir do pressuposto desta equação, nós vamos obter as equações pertinentes para cada reator específico, logicamente levando em conta as suas peculiaridades. Então, essencialmente, a variação da massa de algum constituinte no volume de controle é igual a um certo número de taxas de entrada de massa menos um certo número de taxas de saída de massa, mais ou menos um termo que me reflita as reações que esse elemento vai sofrer dentro desse volume de controle, e esse termo vem da cinética química. Pois muito bem, qual que é a característica de um reator em batelada? Nós já apresentamos anteriormente, vamos rever de tal forma que a gente consiga agora mais facilmente estabelecermos as bases para o equacionamento matemático. Qual é a característica de um reator em batelada? Um reator em batelada não tem entrada de massa. Um reator em batelada não tem saída de massa. E por ele ser um reator muito bem misturado, eu admito que eu tenho um sistema de agitação tal que me permita uma boa agitação do fluido no conteúdo do meu volume de controle ou do meu reator. Eu tenho um sistema muito bem agitado. E dado que eu tenho uma característica de uma agitação muito intensa, muito boa, eu vou dizer o seguinte: não há gradientes de concentração no espaço. Ou seja, matematicamente, ΔC ΔX é igual a ΔC ΔY, que é igual a ΔC ΔZ. Ou seja, não há gradientes de concentração no espaço. Ora, essencialmente, o que eu quero na hora que eu faço um equacionamento para o reator, seja ele qual for? Eu quero obter uma expressão que me permita calcular a concentração de qualquer elemento dentro do meu reator em função de x, y, z e t. Ou seja, eu quero calcular concentrações em função das coordenadas espaciais no tempo. Mas como o reator é muito bem misturado, ou seja, não há gradientes no espaço, ou seja, ΔC, ΔX, ΔC, ΔY, ΔC e ΔZ são iguais a zero, então a minha concentração apenas varia em função do tempo. Então, qual é a característica clássica do reator em batelada? Primeiro, é um reator descontínuo. Por que ele é um reator descontínuo? Porque o volume permanece inalterado no tempo, porque a vazão de entrada é igual a zero, a vazão de saída é igual a zero. Como não tem vazão de entrada e não tem vazão de saída, ele é um reator descontínuo e o volume, consequentemente, permanece inalterado no tempo. Ele é um reator completamente misturado. Ele tem uma mistura relativamente intensa, o que faz com que eu tenha ausência de gradientes de concentração no reator. Ou seja, as concentrações de um certo constituinte C, eles variam somente no tempo, não variam no espaço. Ou seja, se eu fixar um tempo fixo, no reator, as concentrações para esse tempo fixo, a concentração de C, ela será rigorosamente igual em todos os pontos do reator, para esse tempo fixo T. Para um outro tempo T1, a concentração pode variar, mas ela será igual em todos os pontos do reator. Então, essas são as características clássicas do reator embatelado. Então, vamos aplicar esta equação geral de um balanço de massa para um volume de controle, vamos aplicar para um reator embatelado. Então, a variação da massa ao longo do tempo no volume de controle é igual a um certo número de taxas de entrada de massa menos taxas de entrada de saída de massa do reator, mais ou menos um DMDT associado a reações, a processos físico-químicos dentro do reator. Mas primeiro ponto importante, não tem entrada de massa, não tem saída de massa. Então, o meu primeiro e segundo termo à direita na equação, eles são iguais a zero. Então, já é a primeira simplificação que eu posso fazer nesta equação. Ora, então o que eu posso escrever? Eu escrevo que dmdt no volume de controle é igual a mais ou menos um dmdt associado a reações. Por que eu tenho aqui uma somatória? Porque, por exemplo, o meu elemento C, seja lá qual for, ele pode estar sofrendo inúmeras transformações físico-químicas, reações em paralelo, reações em série. Então eu preciso colocar quantas cinéticas forem necessárias
de tal forma que eu possa quantificar as transformações que C esteja sofrendo ao longo do tempo. Aqui um ponto muito importante e é uma recomendação que eu sempre faço. Eu estou fazendo um balanço de massa, estou pensando em massa, mas logicamente o meu objetivo principal é nós calcularmos variações de concentração. Massa é uma grandeza, concentração é um outro tipo de grandeza. Então, o que acontece? Massa é uma grandeza extensiva, concentração é uma grandeza intensiva. Então, qual é a sugestão que eu faço para vocês toda vez que nós formos estabelecer equações, balanço de massa? Vamos pensar primeiro em massa. É mais fácil nós pensarmos em massa. E depois eu transformo massa em concentração. Ou seja, quando eu penso em massa, eu penso numa grandeza extensiva. Pensemos primeiro em massa, mas agora a gente tem que transformar massa em concentração. E aí fica mais fácil nós fazermos isso. Por quê? Porque é mais fácil nós fazermos o balanço de massa pensando em massa primeiro, porque isso nos evita erros. E depois eu transformo massa em concentração. Como é que eu vou fazer isso? Então nós já geramos a nossa equação. Temos a nossa equação. Agora eu preciso, de alguma forma, transformar essa massa em concentração. Como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar, por exemplo, vamos admitir que nós estejamos interessados em calcular, por exemplo, a variação, um parâmetro simples, DBO. DBO é a concentração. DBO é miligramas de oxigênio por litro. É concentração. Mas como é que eu consigo calcular a massa da DBO dentro deste volume de controle? A massa da DBO dentro desse volume de controle é a concentração vezes o seu volume. Portanto, massa é um produto de duas variáveis: a concentração, que eu estou interessado, e o volume do reator. Ou seja, eu tenho um produto de duas funções. Então, o meu dm/dt agora eu vou transformar em concentração. Como? Eu sei que massa é concentração vezes o volume. Então, a variação da concentração vezes o volume ao longo do tempo tem que ser igual a mais ou menos a minha cinética química, o meu dm/dt associado a transformações a reações. Bom, mas aí vamos trabalhar mais. O volume é constante, porque eu não tenho entrada de massa, não tenho saída de massa. Como o volume é constante, eu posso extrair para fora desse diferencial. Então, eu tenho que dc dt é igual, como o volume eu extraio fora, eu posso tirar fora desse diferencial, eu tenho o volume aqui fora. O volume poderia ficar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu dm/dt associado a reações. Então, o meu dc/dt, concentração, a variação da concentração no volume de controle, vai ser igual a mais ou menos 1 sobre V, que multiplica uma somatória de dm's/dt's associado a reações. Lembrando, por que eu tenho um sinal mais ou menos? Porque, por exemplo, no meu sistema, eu posso trabalhar com um elemento que esteja sofrendo, por exemplo, uma reação onde ele esteja sendo consumido. Então, o meu dm/dt associado a reações, ele é negativo. Mas eu posso ter algum tipo de reação onde, por exemplo, o meu elemento C de estudo, ele seja um produto. Ele vai aparecer dentro do volume de controle. Então, meu dm/dt passa a ser um termo positivo. Por isso que eu tenho aqui um mais ou menos dm/dt associado a reações. Pois muito bem, caminhando. Se eu pegar o meu dm/dt e dividir pelo volume, isso aqui se transforma em dc/dt. dc/dt que está associado a algum tipo de reação, processo físico-químico, transformação. Portanto, qual que é a equação chave de um reator em batelada? A variação, o meu dc/dt no meu volume de controle, ou seja, a variação da concentração de um elemento de estudo no volume de controle, ele é igual a mais ou menos o meu dc/dt associado à cinética química, ou seja, um termo que está associado a transformações físico-químicas que se vêm a sofrer ao longo do reator. Ou seja, é a equação mais simples que nós temos. É o reator mais simples que nós temos. Por que o reator em batelada ele é tão interessante do ponto de vista de estudos de físico-química? Porque a variação de C no volume de controle é exatamente igual à cinética química. Por isso que ele é tão empregado para estudos de cinética química. O reator em batelada ele é muito empregado, por quê? Porque a variação de C no volume de controle ele vai me representar fielmente, exatamente, a cinética química, a transformação, ou seja, a equação cinética de transformação do meu elemento dentro do meu volume de controle. Por isso que ele é tão empregado em estudos de cinética química.
Pois muito bem, vamos admitir que o meu dc/dt seja uma reação de ordem zero. Agora vamos colocar alguns equacionamentos. Ou seja, o meu dc/dt no volume de controle é igual a mais ou menos dc/dt associado a reações. Se eu tiver uma reação de ordem zero, esse meu dc/dt vai ser igual, por exemplo, a menos K. Então, dc/dt no volume de controle vai ser igual a menos K. Esta equação ela pode ser facilmente integrada. Logicamente, estabelecendo as minhas condições iniciais, aonde no tempo t igual a zero, a concentração no reator do meu elemento seja igual a C0, e no tempo t uma concentração C genérica, essa equação pode ser facilmente integrada. dc/dt é igual a menos K. Integrando esta equação, C em função do tempo vai ser igual a C0 menos K vezes T. Isto aqui, que tipo de equação que é? É uma reta. Então, se nós plotarmos num gráfico a variação de C sobre C0 em função do tempo, que tipo de equação que eu tenho? Uma reta. Ou seja, a variação de C no tempo, ou a variação de C sobre C0 em função do tempo, se eu tiver uma reação cinética de ordem zero, vai ser exatamente uma reta. Lógico que a inclinação desta reta é função da constante da reação. E aqui é sempre bom lembrar, muito cuidado. Como eu estou estabelecendo uma reação de ordem zero, K tem unidade. K tem unidade. Então, K, nesse caso, a unidade é concentração, miligramas por litro, vezes o tempo. Então, K tem unidade. Miligramas por litro vezes minuto. Ela tem unidade. Eu tenho que ficar atento a isso. Então, lógico, quanto maior o valor do K, eu tenho aqui, eu coloquei três retas, eu coloquei valores de C sobre C0 para K igual a 1, para K igual a 2, para K igual a 3. Quanto maior o valor do K, quanto maior o valor do K, eu tenho aqui a variação de C no tempo. Maior é o decaimento de C no tempo. Maior o K, menores são os valores de C em função do tempo. Certo? Então, isso é o que acontece num reator embatelado quando eu tenho uma reação de ordem zero. Vamos pegar agora um caso muito comum, uma reação de primeira ordem. Quando eu tenho uma reação de primeira ordem, o meu dc/dt é igual a menos K vezes C. É uma reação de primeira ordem associado à concentração do meu elemento de estudo. Então, dc/dt no volume de controle vai ser igual a menos K vezes C. Também esta equação ela é facilmente integrável e ela dá uma exponencial, onde C em função do tempo é igual a C0 vezes E elevado a menos K vezes T. Mais uma vez, é importante lembrarmos que K tem unidade. Isso aqui é um exponencial. Vamos fazer um gráfico. Se nós fizermos um gráfico de C sobre C0 em função do tempo, para esse tipo de função, ou seja, C igual a C0 vezes E elevado a menos K vezes T, veja que eu tenho uma exponencial. E o grau de decaimento de C em função do tempo depende do valor do K. Ou seja, quanto maior o valor do K, menores serão as concentrações de C em função do tempo. Eu tenho aqui, por exemplo, um K igual a 0,05 minuto a menos 1, 0,1 minuto a menos 1, 0,2 minutos a menos 1. Quanto maior o valor do K, menor C em função do tempo. Ou seja, eu tenho um outro tipo de curva. Que curva que é essa? É uma exponencial. É uma variação exponencial ao longo do tempo. Eu posso ter, por exemplo, uma equação cinética de segunda ordem. Ou seja, o meu dc/dt associado a reações, ele é igual a menos kc ao quadrado. Ou seja, o meu dc/dt no volume de controle é igual a menos kc ao quadrado. Também essa equação eu consigo integrar, e aí eu tenho uma equação que me permite calcular a variação de C no tempo. 1 sobre C é igual a 1 sobre C0 mais K vezes T. Cuidado que a unidade do K para reação de ordem 0, para reação de ordem 1, para reação de ordem 2, eles são diferentes. E aí eu tenho um outro gráfico, tenho um outro jeitão de gráfico. Eu tenho aqui C sobre C0 em função do tempo. Eu coloquei aqui duas curvas, indicando esta curva em azul escuro é para um K igual a 0,002, e esta curva em rosa é um K igual a 0,004. Maior o valor do K, menor a concentração de C em função do tempo. Mas ela já tem um jeitão diferente. Ela não é linear, ela não é exponencial.
Ela já tem um jeitão diferente. Eu posso resolver, posso admitir, por exemplo, uma equação cinética de ordem n, ou seja, o meu dc dt no volume de controle é igual a menos k vezes c elevado a n, onde n é a ordem da reação, ordem associada à concentração do elemento de estudo. Posso integrar esta equação e aí eu tenho c em função do tempo, eu tenho esta expressão. Normalmente é muito difícil nós trabalharmos com cinéticas muito complexas. Lembrando que o nosso objetivo principal na engenharia sanitária e ambiental não é nós estabelecermos estudos de cinética química. O nosso objetivo principal é, dado uma cinética conhecida e estabelecida, é nós gerarmos, nós temos uma equação que nos permita fazermos dimensionamentos, uma equação que nos permita estudarmos variações de C ao longo do reator para diferentes tipos de inputs. Então, normalmente, as cinéticas que nós empregamos no estudo de reatores e a sua aplicabilidade na engenharia sanitária e ambiental, nós não trabalhamos com cinéticas muito complexas porque tornam os problemas muito sofisticados. E não é o objetivo. O objetivo principal é outro. O objetivo principal é nós estabelecermos as bases para um dimensionamento. Mas se nós tivermos determinados estudos que, por exemplo, onde eu esteja querendo estudar um pouco mais de cuidado, deixa eu abaixar aqui, onde muitas vezes nós estivermos querendo estudar cinética de reatores, queremos estudar justamente esse valor, caso nós queiramos estudar o meu dc/dt associado a reações, pode ser que nós queiramos determinar o valor do N. Aí o estudo em batelada é interessante, aí nós podemos utilizar esse tipo de expressão. Aí nós podemos ter esta expressão e aí a gente pode estabelecer, calcular inclusive o valor do N. Mas esses estudos são mais difíceis de nós efetuarmos na engenharia sanitária e ambiental apenas para estudos mais específicos. Portanto, a base, o equacionamento agora, nós temos. Nós temos equações que nos permitem calcular a evolução de C num reator em batelada. Se eu tiver uma reação de ordem zero, uma reação de primeira ordem, uma reação de segunda ordem, a gente pode inclusive comparar o jeitão do gráfico do C sobre C0 em função do tempo. Então lembra, se eu tiver uma reação de ordem zero, ela é uma reta, ela é linear. Nós tivemos uma reação de primeira ordem, nós temos um exponencial. Uma reação de segunda ordem, nós temos um outro jeitão. A curva tem um outro jeitão, tem uma outra configuração. Mas lembrando que a forma como C decai no tempo depende da ordem da reação e depende da constante da reação. Depende do meu valor de constante de reação. Isso tem que ser determinado experimentalmente, ou tem que ser conhecido em função de algum estudo já efetuado anteriormente. Quando nós dimensionamos processos biológicos, nós conhecemos normalmente a ordem da reação e nós conhecemos as constantes dessas reações. E a partir dela nós podemos fazer dimensionamentos específicos, né, para dimensionamento de processos biológicos de tratamento, seja para remoção de carga orgânica, para nitrificação, desnitrificação e assim por diante. Mas normalmente nós conhecemos a ordem da reação e conhecemos as constantes de reação, sem as quais nós não conseguiríamos fazer os nossos dimensionamentos pertinentes. Pois bem, a aplicabilidade de reatores em batelada. Normalmente são utilizados para tratamento de pequenos volumes de efluentes. Qual que é a vantagem do reator em batelada? Como tem um pequeno volume de efluente, eu posso fazer esse tratamento em batelada e aí eu controlo a qualidade do efluente. Vamos voltar na figura anterior. Por exemplo, eu quero descartar o meu efluente quando C sobre C0 for igual a 0,1. Então, se eu estabelecer, por exemplo, um certo padrão para a qualidade do efluente, eu faço o meu tratamento durante um tempo tal até atingir um certo valor de C. Mas isso é fácil de fazer quando eu tenho um pequeno volume de efluente, quando ele é gerado de forma descontínua. Então, normalmente o reator em batelada a gente utiliza para tratamentos de pequenos volumes, onde eu consigo controlar a qualidade do efluente. Nós já discutimos, normalmente ensaios em batelada, ensaios de jarros, ensaios de jar teste, é um ensaio em batelada, onde eu simulo o processo de tratamento e eu otimizo. Então é muito comum nós utilizarmos ensaios de jarro, e o ensaio de jarro nada mais é do que um ensaio do reator em batelada. Lembrando que a grande aplicação de reatores em batelada na engenharia sanitária e ambiental é uma variante do processo de lodos ativados,
né, o lodo ativado em batelada, que é uma variante do processo de lodos ativados, onde nós concentramos os processos de remoção de carga orgânica, nitrificação e sedimentação num único reator. Muito interessante, muito empregado para sistemas de pequeno, médio porte. A Sabesp utiliza muito essa tecnologia, essa variante do processo de lodos ativados no litoral. No litoral norte, litoral sul de São Paulo, nós temos inúmeras ETs que são projetadas, foram projetadas como reatores em batelada. Na verdade, ele não é um batelada puro. Ele é uma combinação de um reator em batelada e semibatelada que nós vamos ver posteriormente. Ele é uma combinação. Então, ora ele opera como um reator semibatelada, ora ele opera como um reator em batelada. Mas é um exemplo de um reator em batelada na engenharia sanitária e ambiental. Bom, como considerações finais, como vocês puderam ver, ele é um reator muito simples, ele é extremamente simples. A equação é extremamente simples. E justamente em função da sua simplicidade, os reatores em batelada eles são largamente utilizados nos estudos de cinética química. Por quê? Porque o meu DCDT no volume de controle ele é igual a mais ou menos o meu DCDT associado a transformações, reações físico-químicas. Então ele é muito simples de ser estudado. Por isso que ele é tão empregado nos estudos de cinética química. E grande vantagem dos reatores em batelada é que eles podem ser empregados para tratamentos de efluentes cuja geração seja descontínua e com baixos volumes. Por exemplo, um reator em batelada muito comum, onde a gente emprega reatores em batelada, tratamento de efluentes e galvanoplastia. Normalmente, os volumes gerados eles não são muito grandes, dependendo, logicamente, da estação, depende do porte da indústria. Mas os volumes são gerados de forma descontínua. Então, eu gero um determinado volume de um efluente em indústria de tratamento de metais, em galvanoplastia, e aí eu pego esse volume e eu faço um tratamento específico para esse volume. E até que determinadas concentrações de metais sejam reduzidas, cianetos e etc., atinjam um determinado valor, eu não descarto o efluente. Mas eu faço o tratamento do efluente em batelada. Por quê? Porque a geração do efluente ela é descontínua e normalmente os volumes são reduzidos, o que me permite tratá-los num volume específico, um volume pequeno, eu posso utilizar um reator em batelada. Bom, para aqueles que desejam continuar estudando reatores e a sua aplicabilidade na engenharia sanitária e ambiental, vocês podem baixar esse livro gratuitamente. Foi um livro que eu escrevi recentemente, Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Vocês podem baixar esse livro gratuitamente no meu site, é o www.sidneyseckler.com/livro. Esse livro está em PDF, ele pode ser baixado gratuitamente e lá eu fiz o livro nós apresentamos diferentes tópicos de estudo de grande relevância na engenharia ambiental, mas nós temos um capítulo 1 dedicado à cinética química, um capítulo 2 dedicado a reatores ideais e um terceiro capítulo dedicado a reatores não ideais. Então, caso vocês desejem continuar os estudos, entendendo melhor o comportamento de reatores ideais, reatores não ideais, e inclusive estudando alguns exemplos de cálculo, vocês podem baixar esse livro gratuitamente. Ele está lá em PDF, vocês podem baixar e darem continuidade aos estudos de vocês. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês podem colocar nos comentários do vídeo. Na medida do possível, eu vou respondendo. E aí, ao longo do tempo, nós vamos produzindo outros vídeos. Nós produzimos o primeiro, estamos falando sobre reatores em batelada, e sequencialmente nós vamos preparar outros vídeos, onde nós vamos falar sobre o equacionamento de reatores semi-batelada, reator de mistura completa e reatores pistonados ideais. Então, eu agradeço a todos vocês terem assistido até aqui e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.